Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente do INEM e tenho algumas questões que gostaria de fazer um pouco mais, que pudesse aqui trazer mais elementos e esclarecer de facto como é que funciona este conjunto de alterações que foram introduzidas recentemente nos meios de emergência médica. Em relação à questão dos meios aéreos e dos helicópteros, importava aqui também fazer uma referência, porque obviamente que é importante que haja uma cobertura a nível nacional destes mesmos meios, que haja efetivamente que as populações, ou seja, que permitam que as populações possam ficar mais próximas e que possam ter os meios à sua disposição em caso de necessidade, mas preocupa-nos o fato, por exemplo, e só dar este exemplo concreto, que em relação a Macedo de Cavaleiros não podemos ignorar que a colocação do helicóptero foi como que uma contrapartida pelo encerramento de serviços. E eu acho que essa é uma questão que deve ser bem esclarecida, porque a verdade é que o Governo, neste caso, o Governo anterior do Partido Socialista, fez uma remodelação ao nível da rede de serviços, foram encerrados vários serviços ao nível dos cuidados de saúde primários e, neste caso concreto, encerraram os serviços em Macedo de Cavaleiros. Foi dito às populações, mas não se preocupem, que nós colocamos aqui meios para que possam ter ao vosso dispor, para, de uma forma, digamos, rápida e célere, chega a cuidados de saúde mais diferenciados e agora retira-se esse meio. Esta é uma preocupação, aliás, eu penso que a contestação por parte das populações e das autarquias tem muito a ver também com esta quebra de compromisso que foi assumido com as populações. Aliás, verificámos até que o INEM teve um conjunto de alterações recentes ao nível dos meios de emergência pré-hospitalar, de emergência médica, com a colocação ao nível das ambulâncias, e reparámos que efetivamente já estava previsto a colocação de uma ambulância CIV em Macedo de Cavaleiros, ou seja, isto significa que vai mesmo para a frente esta decisão de retirar o helicóptero em Macedo de Cavaleiros. Uma segunda questão que eu gostaria de colocar tem a ver com as alterações que foram introduzidas, nomeadamente com a articulação entre os meios aéreos do INEM e os meios da Associação Nacional de Proteção Civil. O que eu gostaria que pudesse aqui explicar é como é que, no concreto, funciona essa articulação. Como é que... Porque nos preocupa principalmente, eu penso que será esta a situação se calhar mais sensível, por exemplo, no período do verão, em que nós sabemos que infelizmente há um conjunto de fogos florestais no nosso país, como é que se assegura que simultaneamente se dá resposta, quer ao nível dos fogos florestais, e sabemos que os meios nesta altura são muito canalizados para dar essa resposta, mas como é que se assegura que ao mesmo tempo as situações de emergência médica que se colocam, nomeadamente ao nível dos meios aéreos, estão garantidos e que ninguém ficará penalizado nem prejudicado porque o meio aéreo está a dar o apoio ao fogo florestal e não tem a oportunidade de dar o apoio ao nível de emergência médica. Mas, fundamentalmente, o que gostava de perceber é como é que vai funcionar na prática esta articulação e como é que a decisão agora está-me a faltar a palavra, mas como é que é tomada depois a decisão de qual o meio que será alocado a cada uma destas mesmas situações. Uma terceira questão que gostaria de colocar tem a ver, ainda nesta sequência, foi aberto o concurso público para a operação dos meios aéreos, quer do INEM, quer da Proteção Civil, vai ser entregue a uma empresa. Queria perguntar se ao nível do INEM também é esta a solução que está em cima da mesa, ou seja, se os meios aéreos vão ser garantidos através da prestação de serviços por uma empresa, através deste mesmo concurso público. Como é que se conjuga isto com a empresa de meios aéreos, uma empresa pública que, entretanto, o Governo irá extinguir? E há uma outra questão que é o seguinte: foi assumido por parte do Governo que as pessoas que trabalhavam nesta empresa de meios aéreos seriam as mesmas que iriam operar com os helicópteros da Proteção Civil. Eu gostaria de perguntar se esta situação também se aplica ao nível do INEM. Uma quarta questão que gostaria de colocar
E esta tem a ver já com um conjunto de meios agora mais geral por parte do INEM e na sequência, de facto, destas alterações de meios ao nível de emergência médica de ambulâncias, nós podemos verificar que algumas dessas alterações estão já previstas, ou seja, que vão ao encontro de um conjunto de propostas que estavam no estudo da entidade reguladora da saúde sobre a reorganização da rede de urgências, quer dos SUBs, das urgências hospitalares, quer das urgências médicas ao nível da emergência pré-hospitalar. Eu queria perguntar é se efetivamente já houve alguma decisão em relação a este estudo, porque por parte... Sr. Presidente, vou terminar, mas só mesmo para terminar esta questão e depois uma telegráfica, mas este estudo já houve decisão por parte do Governo, estas alterações que foram produzidas recentemente por parte do INEM vão efetivamente ao encontro deste estudo, porque a nossa preocupação é que nos foi dito pelo Governo é que ainda seria um estudo e que ainda se iriam tomar decisões. O que nós não queríamos era ser confrontados com factos consumados, de facto estarmos ainda num estudo e afinal de contas há um conjunto de medidas que já estão a ser operacionalizadas no terreno. Uma última questão muito rápida, só para lhe perguntar se a integração das equipas do INEM nas urgências, que eu lhe queria perguntar é qual é que é o ponto de situação em que se encontra neste momento, ou seja, o que é que já foi feito a este nível e o que é que está previsto fazer daqui para a frente. Presidente, a questão que eu queria formular, porque ainda sobre os helicópteros, na informação que eu tive a oportunidade de ver, que está disponível na página do INEM, estava de facto previsto também a colocação de um helicóptero, que eu penso que de características diferentes em Ponte de Soro. E nesta apresentação que aqui fez, creio que não se fez referência a esse helicóptero. Queria lhe perguntar, efetivamente, qual é que é a situação, se vai ser colocado, se não vai, porquê, sua fundamentação e até porque é que estava previsto inicialmente que esse helicóptero tivesse características diferenciadas dos restantes que estão noutras zonas do país. Sobre a questão só um comentário sobre os protocolos que foram estabelecidos entre o Governo, o Ministério da Saúde e as autarquias por causa do encerramento de serviços, nós não podemos ignorar esse aspecto, não é? Ou seja, eu dizia isso, referiu e confirmou que de facto foi essa contrapartida também a colocação desse conjunto de meios. Aliás, noutras zonas do país não foram helicópteros, mas foi a colocação de ambulâncias. Mas o que nós tememos aqui é encerra-se os serviços, de certa forma leva-se as pessoas a aceitar que aceitem um outro meio, dando resposta, não direi equivalente, mas dando uma resposta a essas mesmas pessoas. Entretanto, passaram mais alguns anos, tira-se essa resposta e as pessoas, ou seja, acabamos por ir aqui num círculo e, de facto, a população acaba por ficar penalizada e num determinado espaço de tempo, de facto, aquilo que existia deixou de existir e depois já nem sequer há a dita alternativa. E isso é que não pode efetivamente acontecer e é essa a preocupação. Última questão, se eu compreendi bem, disse que a reestruturação, a reorganização que está a ser feita dos meios de emergência médica que foi aprovado pelo Ministério da Saúde, mas foi aquela que está no tal estudo que foi aprovada ou é esta alteração que foi agora implementada em outubro? Só para eu clarificar, porque há diferenças. Aquilo que foi implementado no início do mês de outubro, apesar de algumas corresponderem a propostas no referido estudo, aliás, em algumas colocar meios terrestres onde está previsto encerramento de serviços, ou seja, estamos a ir um pouco na mesma linha, mas eu reparei que há efetivamente diferenças. O que eu queria perceber é o que é que foi efetivamente aprovado ao nível de emergência médica, que é aquilo que está agora, foi alterado ou é aquilo que está proposto no estudo?